Engraçado que todas as vezes que eu vou ministrar com uma pessoa, eu uso a Bíblia. Porque a palavra de Deus, Jesus, ele trabalhou muito com o ser humano. Ele trabalhou muito com o comportamento do ser humano, com a personalidade, com o caráter do ser humano. Isso para mim tem uma facilidade muito grande. Porque na Bíblia nós podemos nos basear para falar, fazer as nossas palestras, isso é ter embasamento. Eu quero ter um embasamento no que eu estou dizendo hoje, no livro de Romanos, capítulo 2 e versículo 12. Aliás, perdão, troquei, né? Capítulo 12 e versículo 2. Eu tenho ali na tela, mas eu tenho aqui essa Bíblia. Inclusive eu ganhei em Palmeira das Missões essa Bíblia. E eu gosto dela. Vamos ver, é um pouquinho diferente que está ali na tela. Diz assim, aqui os versículos estão no meio. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme. Deus os transforme. Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Paulo estava muito preocupado com o procedimento, as ações da igreja que estava em Roma, porque a cultura era completamente diferente. E essas pessoas haviam se convertido, como nós, nos convertemos do mundo, saímos do mundo e viemos para a igreja e estamos servindo a Deus neste local. E estamos caminhando, andando, nos comportando, vivendo nos caminhos do Senhor. E Paulo tinha essa preocupação, porque os judeus já tinham conhecimento da lei de Deus, já tinham conhecimento dos caminhos do Senhor. Só que eles não conheciam Jesus, e eles não tinham ainda sido transformados, como Paulo havia sido transformado. Mas era melhor trabalhar com eles, comportalmente falando, e também mentalmente falando, através dos pensamentos. Os romanos eram bem diferentes, eles foram criados de uma outra forma. Eles tinham crenças diferentes, religiosas, espirituais. E aí Paulo disse, olha, tenham cuidado. O modelo de vocês, a forma de vocês, o local onde vocês vão ser formados agora, é Jesus. Jesus é o modelo, é o formato para vocês. Só Jesus. Para nós, o que importa em termos de cultura, em termos de crenças, é Jesus. Porque Jesus vem nos ensinar a respeito das coisas do reino de Deus. Podemos dizer, dos princípios de Deus, os princípios da lei do Senhor. E Paulo diz então, que vocês possam renovar a mente de vocês. Que haja uma renovação da mente de vocês. E ele estava dizendo, eu entendo, que não era uma renovação exterior. Não era exterior, não é só no exterior. Exatamente, não era só no exterior. Mas também deveria ser e começar pelo interior. E aqui ele estava dizendo e falou sobre os pensamentos. Engraçado, irmãos, que a mente humana, ela é muito importante para nós. A mente humana tem um valor muito grande. Ela é capaz de dirigir as nossas vidas em todos os momentos, em todo o tempo que vivermos nesta terra. E importante também que tudo começa pelos pensamentos. Quando nós olhamos, ou quando ouvimos, surgem os nossos pensamentos. E às vezes surgem pensamentos sem nós olharmos e sem nós ouvirmos.
que são chamados pensamentos automáticos, que eles surgem. Vocês já não perceberam isso? E esses pensamentos, eles são balizados com aquilo que está dentro de nós, com as nossas crenças. E quando nós estávamos no mundo, quando nós não éramos cristãos, quando nós não seguimos a Jesus, os nossos pensamentos surgiam das nossas crenças que nós aprendemos lá nos padrões do mundo, no molde do mundo. E nós vivíamos assim. E esses pensamentos traziam os nossos pensamentos, como hoje trazem também, aliás, nossos sentimentos e as nossas emoções. E Paulo notou que os sentimentos e as emoções daquelas pessoas não eram as mesmas que ele sentia como cristão. Como um cristão que tinha outros princípios. E desses pensamentos e dessas emoções surgem os comportamentos. E muitos que estavam na igreja tinham um comportamento completamente diferente dos comportamentos do padrão divino, dos princípios divinos. Porque eles haviam se convertido, mas ainda não tinham feito uma mudança de mente. Eles continuavam, muitos deles, com a mentalidade antiga. E os pensamentos estavam impedindo que essas pessoas pudessem viver no sobrenatural. Sobrenatural. Pudessem desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para eles. Aquilo que era bom, aquilo que era perfeito e aquilo que era agradável. Eles estavam vivendo na mediocridade. Eles não estavam vivendo intensamente a graça de Deus. Eles não estavam desfrutando intensamente daquilo que o Evangelho proporcionava. Que diz que Filipe chegou em Samaria e pregava o Evangelho e havia grande alegria naquela cidade. A característica de que fomos alcançados pelo Evangelho é a nossa paz, é a nossa felicidade, é a nossa alegria, é a nossa satisfação. O que nos faz permanecer no caminho, o que nos faz permanecer em Jesus é a nossa felicidade, nossa alegria de servirmos o Senhor, de estarmos na presença dEle, de nos sentirmos bem, de sentirmos paz em servir o Senhor. Eu quero trazer para vocês agora um texto bíblico no livro de Lucas, capítulo 15, e dos versículos 11 a 24. Também quero ler nessa Bíblia, que eu achei muito importante. O que eu tenho para vocês é na outra Bíblia. É na corrigida, RCA e atualizada. E eu quero ler nessa Bíblia aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 a 24. É isso aí? Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. E ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o ajudou, ou este o mandou para sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer:
Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou os empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Não sabemos o que se passava na cabeça desse moço, quais os pensamentos que ele tinha, mas certamente eram pensamentos disfuncionais, desfuncionaram toda a sua vida, tiraram a sua vida do trilho, tiraram a sua vida do plano, tiraram a sua vida da família. Ele pensou: vou sair de casa, não quero ficar mais aqui. E você sabe que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos até usar os nossos pensamentos e nos guiar por eles. Só que um dia vai chegar a conta. Se nós abandonarmos as regras, se nós abandonarmos os princípios, se nós abandonarmos o chamado de Deus, se nós abandonarmos a nossa casa, a casa de nosso Pai, se abandonarmos ao Senhor, se abandonarmos o Senhor Jesus, um dia vai chegar a conta. A gente pode ir, a gente pode abandonar, a gente pode pensar nisso aí. E você sabe que só pensar não quer dizer que a pessoa vai cometer um ato. A gente pode pensar, mas a gente pode discordar desses pensamentos. Nós podemos aprender a questionar os pensamentos. Porque às vezes nós temos a impressão de que estamos certos, só a impressão. Às vezes chegamos até bater o martelo: é isso que eu quero, estamos certos. Mas mesmo assim precisamos questionar: será que isso é de Deus? Será que é da vontade do Senhor isso que eu estou pensando em fazer? Será que isso vai ser bom para mim? Pense primeiro em você. Será que isso vai ser bom para mim? Será que não vai me trazer sofrimentos? Será que eu vou ter vitórias? Será que isso vai me trazer felicidade? E depois pensa em seu entorno. Mas ele pensou só em si. Não pensou na sua família, não pensou nos seus pais, não pensou no seu irmão, não pensou na fartura que ele tinha em casa, na vida boa que ele tinha em casa, na comida boa que ele tinha em casa, na reputação que ele tinha naquele lugar como filho de um patriarca, filho de alguém que tinha posses naquele lugar, alguém que era rico. O que ele pensou foi em sair de casa. Pergunto para vocês, fazendo uma análise bem racional, deixando as emoções de lado. Eu saí porque está monótono. Eu saí porque eu não estou gostando. Eu saí, eu estou querendo sair porque eu quero fazer minha vida. Já estou com 18 anos, já estou com 20 anos, eu quero ir embora. Mas fazendo uma análise racional, seria justo ele sair dali? Ele tinha tudo. Seria certo isso aí? Isso aí funcionaria? Seria funcional? Esses pensamentos eram pensamentos bons, que deveriam ser trabalhados. Esses pensamentos eram pensamentos bons, que deveriam ser seguidos, postos em práticas. Com certeza, nós chegaremos à conclusão que não. Esses pensamentos não eram certos. Esses pensamentos não eram bons. Esses pensamentos eram disfuncionais.
Ele poderia seguir esses pensamentos, como poderia abandonar esses pensamentos. E aqui Paulo está dizendo: vocês têm pensamentos que não agradam a Deus. Vocês têm comportamentos que não agradam a Deus. Vocês têm comportamentos que mais tarde ou mais cedo vocês vão sofrer por causa deles. Então, mudem os pensamentos e mudarão seus sentimentos e mudará os seus comportamentos. Mas ele não ouviu a voz da consciência, ele não ouviu o seu coração de filho de uma pessoa balizada, uma pessoa que tinha uma direção, um rumo na sua vida, um futuro brilhante. Ele ouviu pensamentos malignos, pensamentos diabólicos, pensamentos que não levariam a nada, pensamentos que eram ilusórios, pensamentos que eram emocionais. Simplesmente ele ouviu as emoções provindas de crenças que ele tinha, crenças que eram distorcidas. Mas ele não pensou, saiu de casa. Primeiros dias foram bons. Primeiro tempo, diz que a vassoura nova varre bem, né? Até que envelheceu. Até que acabou aquela fartura que ele tinha. Gastou todo o dinheiro que ele tinha. Olha a gastança, não é, irmãos? Olha a gastança. Como gastar os bens que com suor o pai ganhou, que ele ajudou a ganhar. Como desperdiçá-los. Que falta de sanidade, que falta de noção, que falta de juízo, até que terminou, porque termina. Se só tira, não se põe, termina. E se só tira e se põe só o que se tirou, termina também. Se tira e se coloca mais do que se tirou, a gente terá no futuro. Se os nossos pensamentos eles servem só para o hoje e não há perspectiva nenhuma do amanhã, do nosso futuro, a gente poderá estar vazio no futuro. Há pessoas que olham o futuro como sem perspectar nada. Estamos olhando o futuro. Estou vendo essa igreja. Estou vendo os irmãos. E olha que eu tenho visto igreja por muitas e muitas décadas, né? Mas sempre na minha alma havia uma esperança. Estou vendo esta igreja. Mas esta igreja, eu não estou vendo só hoje. Eu estou vendo o amanhã desta igreja. Eu não estou vendo só essas pessoas aqui. Eu estou vendo aqui uma multidão de gente. Eu não estou vendo só o jovem que está sentado à minha frente, que está sendo ministrado por mim. Mas eu vejo esse jovem como um pastor amanhã, como um médico amanhã, como um professor amanhã. Eu vejo essa pessoa que eu estou ajudando hoje, dando uma cesta básica, como um empresário do amanhã. Há pessoas que olham e têm a ótica só do natural. Sobrenatural não existe. Quer dizer que é só o racional. Não existe também aquela parte emocional, aquela parte do espírito. Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai operar. Há pessoas que olham árvores e só enxergam um bosque de árvores. Há outras pessoas que olham e não enxergam só um bosque de árvores. Elas enxergam uma floresta de árvores. E esse moço talvez tivesse essa ótica curta, essa visão curta. Só enxergava a riqueza do pai e achava que pegando a metade que ele tinha direito, e que ele não iria padecer coisa alguma. Ele enfrentaria tudo. Mas veio a adversidade. As adversidades vêm. Ele não estava preparado.
Veio fome. Ele não tinha guardado nada, tinha gastado tudo. Aí, não tendo mais nada, ele disse: vou procurar serviço. Mas não havia serviço. A fome era intensa. A escassez era grande. Lembre-se que vivemos nesse mundo. Estamos sujeitos aos intempéries do mesmo. Às intempéries do mesmo. Em janeiro do ano passado, eu estava muito bem de saúde. Quando foi fevereiro, eu comecei a adoecer. E fiquei doente até agosto. Quase que morri. Se não fosse pelas misericórdias de Deus, eu não estaria aqui hoje. Eu sou um milagre, irmãos. Deus fez um milagre na minha vida. Eu já orei, Deus fez muitos milagres através das minhas mãos. Até ressuscitou morto. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Eu me levantei naquele leito de hospital, no qual fiquei, primeira vez, 11 dias, e na segunda vez, saí, o ano passado, dia 26 de julho, 26 dias. Dos 26 dias, eu fiquei mais de 20 dias sem comer nada. Como é que não morreu? Me alimentava intravenosa, minha alimentação. Nada pela boca. Foi um milagre, Deus fez um milagre. Glória a Deus. E agora, ele não tinha mais nada. E ele começou a se lembrar. Veja, irmãos, que coisa interessante aqui. No versículo 17, ele disse, caindo em si, surgiu os pensamentos nele, os pensamentos do seu desperdício, seus pensamentos da sua fuga, seus pensamentos dos seus pecados, seus pensamentos das suas crenças distorcidas, dos seus pensamentos, de seus sentimentos disfuncionais. Ele disse, versículo 17, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A conta veio. Pereço de fome. Por que ele estava perecendo? Porque ele saiu da casa do pai. Por que ele estava com fome? Porque ele aceitou os pensamentos ruins, pensamentos maus, pensamentos errados, pensamentos funcionais. Por que as pessoas sofrem, irmãos? É porque são guiadas por esses pensamentos. Poderiam duvidar deles. Poderiam colocá-los à prova. E se eles não passassem no crivo de Deus, fora pensamentos. Saiam da minha mente. Não os quero mais. Aí nós não vamos ter aquele sentimento de querer aquilo, de desejar aquilo. Aí vamos ter sentimentos de coisas novas, de nos conformar com a graça de Deus, com a direção de Deus, com a unção de Deus, com a igreja, com o trabalho, com as coisas do Senhor, com aquilo que Deus começou a realizar em nossas vidas, com aquilo que começou lá na cruz do Calvário, aonde Jesus deu a sua vida por nós, e que chegou até nós, e agora nós queremos dar continuidade, e isso tem nos aperfeiçoado. Imagine se num certo ponto eu deixasse que esses pensamentos me tirassem do caminho. Sabe o que teria acontecido comigo? O que aconteceu com o filho pródigo. Não tinha nada o que comer. Nada o que comer. Comigo eu teria sido feito acima, porque eu deixei tudo pelo amor a Jesus. Nunca me profissionalizei em nada. Eu comecei a trabalhar para Jesus e pregar o evangelho desde criança. Era agricultor. Morreria de fome. Mas não foi por causa disso. E nunca pensei em parar no caminho. Eu sempre continuei sabendo que estava fazendo trabalho para o meu Senhor. Só que ele não. Esse moço, ele se esqueceu da vida, irmãos. Ele se esqueceu que a vida não é só de uma semana, feita só de uma semana, só de um ano ou só de alguns anos. A vida ela pode durar até 102 anos que tem o meu cunhado. 102 anos. Uma mente brilhante, irmãos. Brilhante mesmo. Fez até conta comigo de cabeça, né?
que eu fiquei envergonhado. Perguntei, tantos para tantos, tanto. 102 anos. A vida é assim. A vida pode ser breve, pode ser muito longa. Nós vamos viver aqui nessa vida guiado por pensamentos disfuncionais, pensamentos pequenos, pensamentos mirrados, pensamentos de derrotas, pensamentos de pecados, de mundanismo. A Bíblia está cheia de pessoas que foram guiadas por esses pensamentos, mesmo vendo os milagres de Deus. Entre eles é o povo de Israel, que saiu do Egito. Quando saiu do Egito aquela geração, pela mão de Moisés, eles estavam com os pensamentos voltados lá para o Egito. Voltado, muitas vezes quando vinha uma luta, eles diziam, mas nós lá no Egito tínhamos tudo, tínhamos melões, tínhamos as cebolas, tínhamos os peixes, tínhamos carne, e aqui estamos morrendo de fome no deserto. Não estavam entendendo o processo, não estavam entendendo o propósito de Deus. Entenda o propósito e ande no processo. Porque Deus queria dar uma terra para eles que manava leite e mel. Ele disse, levantarei, caiu em si, disse, caiu em si, caia em si, irmão, caia em si. Você é muito maior do que você pensa. Você é muito mais importante do que você pensa. Você pode fazer muito mais do que você pensa. Um dia alguém disse que eu poderia escrever um livro. Já escrevi o segundo. Já estou escrevendo o terceiro. Você pode. Um dia alguém disse que eu podia fazer uma faculdade de psicologia. E eu fiz. E hoje estou trabalhando. Um dia alguém disse, isso foi o mais precioso para mim, que eu poderia ser um obreiro do Senhor, que eu tinha um chamado para o ministério. E eu acreditei nessas palavras e comecei a trabalhar esses pensamentos. E hoje sou 55 anos pastor. Há 55 anos sou pastor para a glória de Jesus. Acredite, se aperfeiçoe, vá à luta. E ele depois se caiu em si, disse, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Isso é muito importante, que não adianta só a gente reconhecer o erro, mas a gente abandonar o erro. Não adianta só reconhecer que os pensamentos são ruins, que nos levaram a certo caminho, mas nós estamos dispostos a enfrentarmos estes pensamentos e os abandonarmos. Esses sentimentos e os tirarmos de nosso coração, e esses comportamentos, e nos adaptarmos agora aos comportamentos de igreja, de cristãos, de filhos de Deus. Segundo Paulo estava dizendo, que Deus venha com seu Espírito Santo e transforme a mente de vocês, para que vocês possam ser semelhantes à igreja, semelhantes ao corpo de Cristo. Os princípios, as crenças de vocês sejam mudadas, para que vocês experimentem tudo que nós estamos experimentando como igreja. E olha, irmãos, a gente experimenta coisas tremendas. O que eu tenho experimentado de coisas de Deus durante todo esse tempo é algo assim tremendo, glorioso mesmo. E aqui no versículo 18 ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. E versículo 20, e levantando-se, foi para o Pai. Aí ele fez o enfrentamento. Eu quero convidar você para, nesta noite, se levantar e sair do seu lugar de conforto e começar a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, através de Jesus Cristo ressurreto. Você vai ver coisas tremendas. Pastor Marcos pregou domingo retrasado sobre as águas que saram e o transbordar desses rios que Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. Pois eu quero reafirmar nesta noite essas palavras, aqui com esse texto bíblico do filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Isso quer dizer que ele estava disposto a receber aquilo que Deus tinha para ele. Mas ele precisava voltar, arrepender e voltar a praticar as coisas boas.
Disse Jesus para João na ilha de Pátimo: volta ao primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras, lembra-te aonde caíste, raciocina, começa a pensar, aonde você parou, aonde você caiu, se levante dali. Estava tão bom, estava tão lindo, estava fluindo, por que que parou? Por que que deu vazão a esses pensamentos? Abandone-os, ignore-os, odeie-os, expulse-os de sua vida e receba os pensamentos que diz a Bíblia, que vem lá do alto, que são agradáveis, que são puros, que são justos, que são bons. Estes pensamentos que vão trazer emoções fortes, emoções de Deus, emoções não só não carnais, mas emoções espirituais, emoções da alma. De ser feliz em servir a Deus, de ser grato, e ser apaixonado por Jesus, e querer mais dele, e viver mais para ele. O moço que tomou a decisão chegou até o pai. É importante que cheguemos, é importante que marquemos presença. E o pai o viu de longe, e diz a Bíblia que ele se emocionou quando viu o filho de volta. Emociona o coração do pai, voltando para ele a praticar as obras que praticava antes, aquelas obras de amor, de coragem, de fé, de simplicidade, de humildade, de gratidão. É preciso ser humilde para voltar, irmãos. É preciso ser humilde para admitir que estamos mal, que perdemos. É preciso humildade para admitirmos que perdemos e que agora precisamos de ajuda, que agora precisamos do Pai, que agora precisamos de uma referência para podermos reiniciar a nossa jornada, porque reiniciar é difícil, mas é possível. E ele voltou. E para sua surpresa, o pai o recebeu com festas, dizendo para ele, ordenando aos seus servos, aqueles que tinham comida com fartura, que ele lembrou que tinha quando ele estava na miséria: vão e matem o novilho cevado, o novilho da honra, mate para o meu filho, traga um anel, coloque no dedo dele, anel de honra, e vamos festejar, vamos nos alegrar, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E a Bíblia termina ali o versículo dizendo, e a festa foi realizada. É isso que Deus quer com cada um de nós. E eu entendo que era isso que Paulo dizia também aos romanos. Por que viver uma porcentagem tão baixa? Por que viver nivelado, reguado, na régua da mediocridade? Por que não atingir um nível maior? E vocês atingirão esse nível maior se vocês mudarem a mente de vocês, mudar a cabeça de vocês, os pensamentos de vocês. Enquanto não mudarem, vocês não sairão do mesmo lugar. Enquanto não mudarem, ficarão com as águas pelos joelhos, pela cintura, não provarão o sobrenatural divino, o nadar nos rios de Deus, o correr dessas águas do Espírito, trazendo curas, trazendo salvação, trazendo milagres, trazendo sobrenatural. E como é bom viver no modelo de Cristo, viver no modelo de Deus. Quando acontecer, finalizando, quando acontecer alguma coisa ruim na sua vida, lembre-se que nem tudo está perdido. Estou terminando. Você tem 3 escolhas. 3 escolhas. E você vai escolher com a sua mente. Você vai escolher com a sua decisão. Primeira, deixar que isto defina você. Ele poderia ter ficado lá comendo a comida dos porcos e não ter voltado para a casa do pai. É ruim, é vergonhoso, dizem, né, que é vergonhoso e não deve ser fácil mesmo se humilhar assim. O arrependimento, né, a confissão. É vergonhoso. E só uma pessoa humilde pode fazer isso. Mas não seria melhor ele se humilhar, reconhecer o seu erro e voltar para a casa do pai e ter comida?
do que viver a vida inteira e morrer com fome? Não seria melhor a pessoa tomar uma decisão e não deixar que esse mal defina a sua vida, viver a vida inteira assim, viver a vida inteira perdendo, viver a vida inteira na vanguarda, na retaguarda, aliás, viver a vida inteira sofrendo, viver a vida inteira perdendo? Ou, primeiro, deixar que isso defina você. Segundo, deixar que isso destrua você. Se ele não tomasse uma decisão, a definição que aquele mal estava lhe trazendo era a sua morte. A morte de fome, a morte na miséria. Ou a última opção é deixar que isso te faça mais forte, te faça feliz. É preciso que aceitemos uma dessas opções. Sermos definidos e ficarmos a vida inteira enfrentando aquele mal, apavorado com aquele mal, ou deixar que esse mal destrua e nos leve e roube toda a nossa vida, a nossa individualidade, a nossa identidade, nossa personalidade, acabe conosco, ou fazer com que esse mal nos deixe mais forte ainda. Aquilo que veio, eu vou trabalhar e vai me deixar mais forte. Antes eu via árvores, agora estou vendo florestas. Antes eu via o futuro ofuscado, aliás, o presente, via o presente como me contentava com ele. Hoje eu me contento, eu quero um futuro muito melhor. Para mim, para os meus filhos, para os meus descendentes, para a igreja. E eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Se algum mal tem vindo sobre você, como veio sobre aquele moço, qual era o mal? O convite para ele abandonar a casa do pai. Ele se arrependeu e voltou. Eu quero que você agora fique em pé, por favor, e nós vamos fazer uma oração. Se algum mal tem vindo sobre você e tem lhe paralisado, tem lhe assustado, escolha nesta hora o que você vai fazer. Escolha nesta noite. Glória a Deus. E que essa escolha seja mais acertada. É você lutar para vencer este mal e você ficar mais forte ainda para a glória de Jesus.